Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando um novo tema. Fique conosco, pois em alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos. Graça e paz. Graça e paz. Hoje o nosso tema é um tema muito lindo. O Espírito Santo atuando em toda a história. E o nosso texto está em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, diz a palavra do Senhor. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Que Amém. Palavra linda, né? Essa palavra é algo muito forte aos nossos corações. E se nós fôssemos aqui falar, né, completamente sobre o que o Espírito Santo de Deus fez, tem feito e continua fazendo, nós precisaríamos aí no mínimo 6 a 12 horas, né? Para falar tudo assim, se desse, sobre o Espírito Santo, o que ele tem feito, como ele tem atuado em toda a história, né? Em nossas vidas. Isso é lindo demais, né? E nesse texto bíblico fica muito claro que o Espírito Santo vem atuando neste mundo de uma forma muito linda na criação, né? Em toda a criação. Esse momento é o primeiro momento, né, pastor? A Bíblia começa e no primeiro momento ela já fala da atuação do Espírito Santo, né? Verdade. Quando a gente percebe aí que a terra era vazia, né? Sobre as águas o Espírito Santo de Deus pairava, a gente percebe que ele já estava aqui, né? Pairando, andando, soando, assoprando. Não sei, eu sei que o Espírito de Deus, o Espírito Santo estava gerando aqui nesse lugar. E isso é muito lindo, né? A gente se movia sobre isso. E nós percebemos que o Senhor Deus, ele junto com o Filho e o Espírito Santo, né? Pai, Filho e Espírito Santo, eles trabalham juntos, unidos, com um só pensamento. Nós percebemos que em Gênesis, o Senhor Deus, ele começa a criar todas as coisas. Sim. Ele cria terra, ele cria o ar, ele cria tudo, né? Tudo com um só pensamento. Junto com o Filho e junto com o Espírito Santo. Nós percebemos que o Espírito Santo ele trabalha criando tudo isso, fazendo tudo aquilo que é a vontade do Pai. Sim. É a vontade do Pai. O Espírito Santo ele faz a vontade de Deus, o Todo-Poderoso. Isso é lindo demais, né? Assim como Jesus, né, faz também, fez e faz, né? E nós percebemos que, em um certo sentido, nós somos da terra, nós somos pó da terra. Sim. Né? E o ser humano ele foi criado do pó da terra. E Deus, após ter criado o homem, né, com o poder do Espírito Santo, nós percebemos que ele assopra o Espírito Santo em suas narinas e ali gera vida e cria-se então uma alma vivente em um ser humano. Então se torna 3 em 1, Espírito, alma e corpo. Que coisa mais linda! Deus é perfeito, né? E em certo sentido nós somos pó da terra. E Deus sempre teve um plano eterno de salvação para o ser humano. Isso é lindo demais, isso nos dá alegria e segurança, porque Deus ele não vai criar, ele sempre tem algo especial ao nosso respeito. Então Deus ele já tinha um plano eterno. Se o homem viesse a pecar, a cair, a se afastar da sua presença, vamos colocar assim, fica mais lindo, né? A sair da sua presença, a não querer mais a sua presença, ele já tinha um plano de salvação, que é o plano de redenção, de resgate. Meu Deus, que coisa linda! E, infelizmente, o homem ele optou por ouvir, né, Satanás. Então, o pecado entrou na vida do ser humano. Houve-se, então, um afastamento entre Deus e o homem. O homem se afastou de Deus por causa do pecado. E Deus, com esse plano lindo, eterno, que já existia, agora Deus começa a trabalhar, coloca em ação esse plano para trazer de volta o homem à sua presença. E o Espírito Santo, então, juntamente com Deus e Filho, ele começa a agir de uma forma linda, porque aí entra Jesus,
né, para morrer em nosso lugar, pagar o nosso pecado e o Espírito Santo nos mover, nos levar em direção a Deus. Isso é muito lindo, né? E Deus, sendo eterno, Ele já tinha esse plano eterno para as nossas vidas, né? Glória a Deus. O homem pecou, por isso ele está debaixo de uma condenação, né? O homem possui uma natureza pecaminosa, uma natureza que o faz pecar todos os dias, né? Por ter escolhido seguir os conselhos de Satanás. Mas Deus, Ele tem graça e tem misericórdia. E dessa condição, o homem precisa ser salvo. Sim. Porque com essa condição, nessa condição, por si só ele não pode se salvar. Ele precisa ser salvo dessa condição. Ele precisa ser redimido, resgatado, porque ele não é capaz de se salvar, ele é incapaz de resolver o seu próprio problema. O seu destino é ser condenado, né? Jogado no lago do fogo, onde Deus preparou tudo isso para Satanás e os seus demônios, seus anjos, aqueles que seguem eles. Então o homem estava condenado. Agora esse plano de salvação ele existe. Então o homem ele está condenado se ele não voltar para o Senhor Jesus. Exato. Né? Não voltar. O ser humano, o homem e a mulher, sem Deus não sabe viver, pastor. Verdade. Abrindo só um parênteses, uma vez eu conversei com uma mulher já idosa, detenta, né? Ela pegou muitos anos de prisão e tudo, e ela detenta, e depois que nós pregamos lá, ela veio até mim. Ela já pediu até ajuda para levantar e andar, que ela estava numa condição assim, já da sua velhice e presa, né? E ela veio até mim e ela disse: pastora, há muito tempo eu deixei Jesus, eu abandonei Deus, né? E ela disse: olha o que eu fiz com a minha vida. Meu Deus. Ela falou: a gente, pastora, sem Cristo, a gente não sabe viver, olha o que eu fiz comigo. E é isso mesmo, sabe? O ser humano sem Deus não sabe viver, pastor, ele vai para o abismo, um abismo puxa o outro. É verdade. Está debaixo de condenação mesmo. Verdade. E agora, todos nós precisamos de Jesus, que é o plano de redenção, o plano eterno de Deus para nós. Todos nós, toda a criação precisa de Jesus, precisa do Espírito Santo em suas vidas, né? Precisa dessa ação do Espírito Santo trazendo essa paz, essa alegria, essa confirmação, nos selando, nos transformando para um caminho de salvação. Que coisa linda, né, pastor? E aí, pastor, nós temos a atuação do Espírito, conforme o senhor deu todo esse panorama, né? A atuação do Espírito Santo, ele então, nós vamos trabalhar agora dividindo ele em 3 períodos principais, né? 3 períodos principais que a gente vê, então, a atuação do Espírito Santo poderosamente. E isso bem resumidamente, né? Porque bem se a gente fosse... Não, lembra que eu falei, se for a gente aprofundar, 6 a 12 horas ou mais. Primeiramente, então, na criação, é que nós vemos lá o Espírito pairava sobre tudo, né? Já havia a palavra liberada de Deus, poderosa, o Espírito Santo pairava. Pastor, sabia essa palavra no hebraico, quando ele pairava, significa a mesma questão quando a galinha está chocando os ovos. Oh, meu Deus. Então, assim, os ovos estão lá, quer dizer, a palavra de Deus liberada já estava lá, todas as questões do poder de Deus criado. Mas o Espírito Santo, o poder dele deu condições da vida via na sua plenitude, meu Deus, que poderoso, coisa linda, né? Na sua plenitude. Então, a atuação do Espírito Santo da criação até Cristo, né? Vamos ver lá. A atuação do Espírito Santo até Pentecostes, quando a gente vê, então. E a atuação do Espírito Santo de Pentecostes até o arrebatamento. Fique atento que nós estamos vivendo do Pentecoste ao arrebatamento. É nesse meio que nós estamos. Que coisa linda, né? Então, o primeiro tópico aqui é algo que nos chama muita atenção, né? A atuação do Espírito Santo da criação até Cristo. Sim. Amados, isso é lindo demais. Da criação até Cristo, o Espírito Santo atuou através de homens, né? Que Deus levantava para liderar o seu povo, né? Através de sacerdotes, juízes, profetas e reis. Sim. Pastora, mas que período lindo foi esse, né? Era muito forte, né? O Espírito Santo, ele vinha sobre aquela pessoa e ele falava em nome de Deus, né? E Deus não deixou de dar direção ao povo, né? Verdade. Pelo poder do Espírito. Deus, ele se manifestava através desses homens que ele escolhia para guiar o seu povo, para exortar o seu povo, para liderar
a um caminho, olha bem, trazendo de volta para perto dele. Sim, isso sempre, é muito lindo, sempre, né? Sempre atraindo para si mesmo. Eu quero citar alguns exemplos aqui, né? Sim. Alguns exemplos que nós podemos ver biblicamente, né? O Espírito Santo atuando, capacitando José no Egito para administrar aquele país, né? Para cuidar do seu povo. Olha bem, sim, Deus capacitou José dando sonhos, revelações de sonhos, para que... E outra coisa, dando também habilidade de administrar, né? Para que haja alimento naquele lugar, para o seu povo ser beneficiado. Isso é muito lindo, o Espírito Santo fazendo isso. Nós podemos perceber também que o Espírito Santo ele capacitou, né, os engenheiros na construção do tabernáculo, né? Sim. E também capacitou Moisés e seus auxiliares na condução da congregação pelo deserto. Que coisa linda! Isso é muito lindo. Capacitou José na sucessão de Moisés, Josué, né? Na sucessão de Moisés. Capacitou também os juízes de Israel. Capacitou também a atuação do Espírito Santo na capacitação dos reis de Israel. Atuou na vida dos profetas de Israel. Meu Deus, que Espírito Santo maravilhoso é esse! Que Deus é lindo, é esse? Sempre atuando. Né? Sempre atuando, sempre cuidando de nós. O Espírito Santo ele veio para isso, para cuidar de nós, para nos ajudar, para nos guiar em direção de volta ao Deus Todo-Poderoso. É isso que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Desde Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, até a época de Cristo, passaram-se aproximadamente 400 anos. Agora esse é um tempo... Nesse tempo de espaço aí, que é chamado às vezes de anos do silêncio. Exato. Né? Nesse tempo, o Espírito Santo estava trabalhando no silêncio. Estava trabalhando. Preparando um novo tempo. Talvez você esteja num silêncio de Deus e fica doidinho, né? Fica, olha, o Espírito continua trabalhando, o Espírito Santo de Deus. Que coisa continua linda. Guiando, né? E esse segundo tópico, pastora? A atuação do Espírito Santo de Cristo até Pentecoste. De Cristo a Pentecoste. Estão terminando ali esse tempo do silêncio, né? No silêncio, nós vimos várias atuações, né, pastor? Verdade. E aí, então, nesse tempo aqui, houve uma visitação poderosa a Zacarias, né? A gente percebe ali, Zacarias estava ali no templo, pastor, no seu serviço do templo, dizendo, como diria hoje, no seu quarto de hora, né? Estava ali na vigilância, no serviço do templo e tudo. O anjo vem a Zacarias, né? O anjo do Senhor vem a Zacarias e disse para ele que ele teria um filho. Zacarias não acreditou. Mas a ação do poder de Deus sobre Zacarias deixou ele sem falar, né? Meu Deus! Até o menino nascer e ele continuou lá trabalhando, pastor. Mesmo ele tendo tido aquela visão, recebido, ele continuou ali trabalhando mudo até encerrar ali a sua escala, né? Vamos dizer assim. Ele continuou ali, mas olha, e ele falou, vocês vão ter muita alegria no nascimento dessa criança, já o Espírito Santo preparando para a vinda de Cristo, né? Esse menino, e ele fala uma coisa muito poderosa, esse menino, ele não será dado ao vinho, nenhuma bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo. Meu Deus. E ainda disse, por causa disso, de ser cheio do Espírito Santo, ele vai trazer muitos para o caminho do Senhor, seu Deus, né? Então foi uma atuação muito linda. Então, do nascimento de Cristo até Pentecostes... Hein, pastora? Dá pra gente acrescentar o Simeão, né? Dá. Olha, houve aqui o Simeão, né? Nesse tempo aqui, nasceu então João, nasceu Jesus, né? E ali estava no silêncio, pastor. Simeão, ele estava sempre no templo, também tinha a Ana, né? Que ficava ali no templo e tudo. Mas... quando Maria foi levar Jesus para o tempo da circuncisão, que era toda a tradição deles, né? O Espírito Santo, no tempo do silêncio, fala então com Simeão que o próprio Cristo estaria no templo. Ele foi para lá aguardar. Quando ele viu a criança, pastor, ninguém disse nada. Não diz assim que ele viu um brilho na criança, não diz que... mas pelo poder do Espírito Santo, que moveu Simeão, ele toma aquela criança nos braços e ele fala uma expressão muito poderosa.
Ele diz: Senhor, agora o Senhor pode recolher em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele declara pelo poder do Espírito, sem ter visto nada do que Jesus iria fazer. É muito lindo, então, né? olha, pelo poder do Espírito, né? Então ali, pastor, até Pentecoste, o Espírito Santo atuou por meio do ministério glorioso de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele veio na forma humana. Ele se esvaziou de Deus, diz a palavra Filipenses, ele se esvaziou de ser Deus, portanto, ele precisou ser cheio do poder do Espírito Santo. Então, todo o ministério de Jesus Cristo foi sob o poder do Espírito Santo, né? Verdade. Nós precisamos saber disso porque é algo muito lindo. O ministério terreno de Jesus foi pelo poder do Espírito Santo, né? Foi a orientação e ação do Espírito Santo. Jesus nasceu gerado pelo poder do Espírito Santo. A palavra disse: Maria, o poder do Altíssimo, meu Pai eterno, te envolverá. Meu Deus. O poder do Altíssimo envolveu essa mulher na ação do Espírito Santo. E Cristo foi gerado no ventre dela pelo poder do Santo Espírito de Deus. Né? E a outra coisa também, teve o ministério aprovado pelo Espírito de Deus, né? Sempre aprovado. A palavra do Senhor diz, pastor, que nós somos provados para ser aprovados, né? E feliz quem se acha aprovado. Jesus, portanto, ele andou por ali pelo poder do Espírito, ele curou doentes, expulsou demônios, né? Tudo pelo Espírito de Deus. Ele venceu o diabo tete a tete na tentação como homem. Entenda isso, porque tem pessoas, tem religiões que querem dizer: ele estava em espírito. Como homem cheio do Espírito Santo, ele venceu o diabo. Portanto, você, como homem, como mulher, na ação do Espírito na sua vida, você vence todas as tentações do diabo. Meu Deus. Então, ele pregou cheio do Espírito Santo. As pessoas olhavam da onde vem tanta autoridade na fala desse homem. Era o poder do Espírito Santo, né? E ele prometeu e pediu ao Pai para enviar o Espírito Santo para habitar em você e em mim. O Senhor Jesus disse isso, né? Para habitar em nós. Ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. Enviarei o Espírito Santo, ele estará para sempre com vocês. Que coisa. Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele vai vos ensinar todas as coisas. E ainda uma coisa linda, ele vai fazer você lembrar de tudo que Deus falou para você. Verdade. Que coisa maravilhosa, pastor. É verdade. E o terceiro tópico aqui, o último tópico, ele vai dizer que a atuação do Espírito Santo agora é de Pentecoste até o arrebatamento da igreja. É aqui que nós estamos. É aqui que nós estamos. E que coisa linda, né? De Pentecoste até o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo, agora ele habita na igreja, que sou eu, é a senhora você. E é você, somos nós. Né? Ele habita em nós. O altar são os nossos corações. Verdade. O altar do Senhor é o seu coração, filho. Agora, nesse tempo, o Espírito Santo ele vai habitar individualmente em cada cristão, em cada um que deseja ser habitado. Continuamente, né? Continuamente. Não é esporádico como era no Antigo Testamento, mas continuamente guiando a sua vida. Portanto, você e eu devemos estar sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Verdade. Então, aqui nesse tempo de Pentecostes, aqui está se cumprindo uma promessa do Pai. Sim. Uma promessa de Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Se cumpriu no dia de Pentecostes. Né? O Espírito Santo derramou. Jesus foi ao Pai e ele pediu ao Pai. Ele prometeu pedir ao Pai, então ele cumpriu. Sim. Jesus, ele sempre cumpre com aquilo que ele fala. Meu Deus, Jesus é maravilhoso, ele é fascinante, amados. E ele sabe que o que ele pediu estava de acordo com a vontade do Pai. Meu Deus, que palavra linda! Então o Espírito Santo foi derramado, né? Derramado sobre toda a carne. Agora já não é esporadicamente, como já foi dito, já não é mais esporadicamente, agora ele está em nós, está conosco e ficará conosco até o arrebatamento daqueles que buscam o Senhor, que é a igreja do Senhor, que adora o Senhor. Meu Deus, que palavra linda! Então o Espírito Santo ele continua capacitando o crente nesse tempo, assim como ele capacitava individualmente a igreja primitiva, né? Assim como ele capacitava, ele continua fazendo a mesma coisa. O Espírito Santo ele atuava, ele guiava a igreja primitiva na evangelização, né? E o Espírito Santo também ele continua distribuindo
dons espirituais, a igreja, amados. Aquele mesmo Espírito Santo que guiava a igreja primitiva, que distribuía os dons, que havia milagres, maravilhas, prodígios no meio da igreja, ele continua fazendo a mesma coisa. A grande questão é, eu quero um dom do Espírito Santo, eu quero ser usado por Deus, eu quero fazer algo sobrenatural só através do Espírito Santo. É só viver com Ele. Tem gente que fica assim, se desesperando, né? Eu quero receber e tal. Ai, é só viver com Ele, meu filho, viva com o Espírito. Ele tudo que for preciso, Ele vai prover, né? É verdade. O Espírito Santo, ele continua enchendo os crentes, todos aqueles que adoram, que querem ser cheios. Ele continua enchendo os crentes, enchendo eu, você, todos. E Ele também sela, né? De frutos. Ele também sela as nossas vidas, coloca um selo. É verdade. Ele nos marca, né? Meu Deus, que coisa linda. Você e eu, quando somos de Cristo, é o Espírito Santo quem nos sela. Portanto, no mundo espiritual, pastor, nós temos um selo. Olha, no mundo espiritual, quem olha para quem é de Cristo, visualiza um selo colocado pelo Espírito Santo, declarando a tudo que nós somos do Senhor, que nós temos um dono que cuida de nós. E este selo é para redenção. Para redenção. A salvação. Meu Deus. Exatamente. Naquele dia vai subir os selados. Isso significa que você tem um dono. Glória a Deus. Que você tem um dono especial. Amém? Você que está carimbado, você não presta mais para esse mundo, está selado, carimbado. Agora você tem que viajar, você tem um destino para você ir. Glória a Deus. Que coisa linda. Então o Espírito Santo, ele além de selar, além de encher, além de distribuir, além de guiar, ele também alerta a igreja, né, sobre os últimos tempos, sobre o que está acontecendo. Ele alerta. Nós não estamos desavisados. É verdade. Ele está sempre falando. Ele também exorta, adverte, né, constantemente a igreja do Senhor. Ele está sempre alertando, né? Então ele está preparando a noiva para encontrar com o noivo, o Espírito Santo. Por isso que Apocalipse vai dizer, Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Que coisa linda, que palavra linda, amados. E quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Que maravilha. Meu Deus do céu, isso é lindo, maravilhoso da parte de Deus. Então, quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas, né? Porém, agora que o mundo, né, é habitado por homens, mulheres, crianças, jovens, né, que Deus criou e deu fôlego de vida, agora Ele quer habitar em nós. Ele não quer só se mover no meio de nós, Ele quer habitar em nós, Ele quer habitar em você. Amém. Ele quer usar você nesse tempo. E eu afirmo para você que o Espírito Santo já está aqui, desde Pentecostes, Ele já está aqui agora, direto conosco. Glória a Deus. E eu pergunto a você, você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser guiado por Ele? Você deseja ser usado por Ele? Ele quer atuar em minha vida, em nossa história, nesse tempo, para nos fazer transbordar tudo aquilo, todo o propósito de Deus em nossas vidas. Você deseja? Tem uma amizade com Ele. Ele está querendo ter uma amizade com você. Há uma promessa para você, né? É só querer buscá-la. Vamos orar. Eu quero que você coloque a sua vida na presença do Senhor, seu coração. Talvez você neste dia olhe para tudo e volta no princípio. Para nós conhecermos é preciso voltar no princípio. Volta no princípio, bem no início. Talvez você precisa dizer, Deus, hoje eu me sinto sem forma e vazio. Olha, Pai, há tanto tempo, houve tanta ação do Espírito e eu me sinto assim hoje por causa das circunstâncias. Eu preciso de uma ação poderosa do Teu Espírito Santo sobre mim, para que a vida venha à sua plenitude, para que eu me firme nesse poder, para que eu entenda a plenitude da vida que o Senhor me deu pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo, que veio, que cumpriu uma promessa para habitar com você, dentro de você e guiar a sua vida na plenitude da vida. Em nome do Senhor. Pai, obrigada. Nós abençoamos cada pessoa com essa palavra. Sim, papai. Recebe o que cada coração coloca na Tua presença, Senhor, neste dia. E eu sei que o Senhor vai
com a tua palavra. Portanto, nós liberamos essa palavra. Eu sei que o teu poder vai junto com essa palavra. Sim, meu Deus. Gerando vida, destruindo a morte, trazendo uma novidade para este dia, para essa vida, para esse coração, no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.